Olá! Questão importante e bem discutida recentemente. Quando que a gente tem que operar um paciente que rompeu o cruzado anterior? Quando a gente não precisa operá-lo? Essa história começou nos anos 90. O primeiro autor a escrever uma escala, uma classificação para dizer se o paciente precisava ou não de cirurgia foi Dale Daniel, um americano. Quem publicou muito sobre isso nessa década dos anos 90 foi a Lynn Snyder, e ela colocou aquele conceito de Coppers e não Coppers, né? Ou seja, o paciente que precisa da cirurgia e o paciente que não precisa. Ela fez várias publicações mostrando que ela, fazendo testes de propriocepção e testes de força, ela definia se o paciente precisava operar ou não, e os pacientes que não operavam, que ela reabilitava, ela mostrava que eles voltavam sim para atividade física, inclusive atividade de alta performance, com exercícios de risco, como por exemplo futebol americano. E esses pacientes voltavam para jogar uma temporada, 2 temporadas, só que com o tempo, vários desses atletas acabavam precisando de cirurgia mais para frente. Então essa história meio que caiu um pouco de discussão, e recentemente voltaram a falar sobre essa história de não operar pacientes com lesões do cruzado anterior. A literatura é um pouco controversa, né? Se a gente não existe uma receita de bolo, qual tem que operar, qual não tem que operar, né? LCA é um assunto que faz parte da minha principal linha de pesquisa. Eu fiz mestrado, doutorado em relação a LCA e fiz muita reconstrução de cruzado. Então, o que eu vou colocar aqui é a minha experiência pessoal, é a minha opinião de quem a gente deve operar, quem não precisa operar. O que a gente tem que levar em consideração para definir isso? Grau de atividade, né, a demanda do paciente, se ele faz atividade de risco ou não para novos entorses. Idade, quanto mais jovem, mais chance de romper de novo, mais tempo esse joelho vai ficar instável. E o grau de instabilidade, isso a gente vai definir no exame clínico, né, exame clínico fazendo os testes de Lachman, Pivot e gaveta anterior, e também a queixa do paciente, se ele tem instabilidade no dia a dia ou não. Então esses são os 3 principais fatores que eu levo em consideração. Então vamos lá, um paciente jovem que tem um joelho instável, que tem queixa de instabilidade, ou que eu examinando eu vejo que está muito diferente do outro joelho, paciente jovem, eu indico a cirurgia independente do grau de atividade dele, porque ele vai ficar a vida inteira com esse joelho instável. A gente sabe que o joelho instável tem lesões associadas, acaba tendo lesão meniscal, lesão de cartilagem, tem várias publicações que mostram isso. Então, ao meu ver, um joelho instável num paciente jovem, ele é cirúrgico. Agora vamos para outra situação, o paciente jovem, com seus 20 anos de idade, né, que não faz uma atividade de risco, ou até faz, mas que quando a gente examina, a gente vê que o joelho está muito estável, está muito semelhante com o outro lado. Né? A ressonância mostra uma lesão parcial do ligamento cruzado e clinicamente ele não tem queixa de instabilidade e o exame clínico é muito semelhante. Nesses casos, eu procuro tratar de forma conservadora, de observar, claro, avisando que existe o risco de numa nova solicitação esse joelho torcer. Então esse risco existe, o paciente vai saber disso, mas eu acho que o joelho com pouca instabilidade ou quase nada no exame clínico, que o paciente não tem queixa no dia a dia, esse joelho provavelmente ele está suficiente e a gente só vai saber testando. Então o LCA ele cicatriza mal, mas quando a lesão é parcial, ele tem um certo potencial de cicatrização, sim. Então, nesses casos, a gente pode tratar sem cirurgia e observar. Agora vamos para uma outra situação, paciente com mais idade, de baixa demanda. Então, o paciente que tem seus 40, 50 anos de idade, às vezes até um pouco mais, que rompe pisando num buraco, numa situação atípica, e ele vem para a gente com essa lesão do cruzado anterior. Se for um joelho pouco instável, né, com uma lesão parcial, baixa demanda, tratamento não cirúrgico. Se o paciente tem queixa de instabilidade no dia a dia, ou se a gente vê que a instabilidade é muito grande no exame clínico, eu acabo indicando a cirurgia. Mas esse é um paciente que a gente pode conversar e não operar de cara. A gente pode esperar um tempo e ver como ele evolui, fazer uma boa reabilitação e ver se ele para de ter queixa de instabilidade, porque ele não tem uma demanda grande, ele não se arrisca muito. Se ele no dia a dia ele não tiver instabilidade, por mais que ele faça bicicleta, academia, corra, se ele não tiver instabilidade para esse tipo de atividade, esse é outro paciente que é candidato ao tratamento não cirúrgico. Vamos agora para o paciente com mais idade, paciente com seus 70 anos, 60, 70, 80 anos de idade. Se é um paciente com artrose, né, que o ligamento acaba rompendo por degeneração, esse joelho não é cirúrgico. A gente não faz reconstrução de cruzado anterior em pacientes que tiveram lesão degenerativa por conta da artrose. Agora, se é um paciente que teve a lesão, teve o entorse, né, ou durante atividade física ou um acidente e passa a ter instabilidade e não tem artrose,
ele é sim um candidato para cirurgia. E aí vai depender instabilidade no dia a dia e nível de atividade. Hoje em dia tem muito paciente com 60, 70 anos que joga futebol, né? Então se um paciente desse sem artrose rompe o ligamento cruzado e passa a ter instabilidade, ou quer voltar a jogar futebol, está indicado a cirurgia e tem publicação mostrando isso. Pacientes acima de 65 anos de idade com lesão do cruzado evoluem muito bem após a reconstrução do cruzado anterior. Tá? Então, nessas 3 faixas etárias que eu coloquei, né, o paciente bem jovem, o paciente por volta dos 40, 50 e o mais velho, se ele tem instabilidade no dia a dia, ele é um candidato à cirurgia. Tá? E aí, quando a gente discute isso, mas dá para não operar, faz uma boa reabilitação, ele praticamente não tem instabilidade. Eu acho que isso é interessante quando a gente está num cenário que a cirurgia tem muitas complicações. Então, se a gente pegar a cirurgia de cruzado anterior dos anos 70, dos anos 80, era uma cirurgia que deixava o joelho duro, por exemplo, porque o joelho era engessado, os dispositivos de fixação do enxerto eles eram ruins, então precisava dessa imobilização. A cirurgia demorava mais, a cirurgia estava começando a ser feita por vídeo ou ainda não era feita por vídeo, então tinha que abrir o joelho, mais artrofibrose, dificuldade de posicionamento dos túneis, então era uma cirurgia mais difícil, com muito mais complicação. Hoje em dia a gente faz a cirurgia com uma TV grande, colorida, em HD, com material super delicado. Hoje em dia vários cirurgiões de joelho têm muita experiência porque é uma cirurgia do dia a dia, então pega a prática, cirurgia que a gente faz em 40 minutos, 1 hora. Então o joelho não fica duro, não tem lesão de vaso e nervo, infecção é extremamente rara, né? Trombose é outra coisa que não é comum e quando acontece são tromboses que não têm repercussões clínicas importantes. Então hoje, se a gente para pensar quais são as complicações de uma cirurgia bem feita do cruzado anterior, elas são muito pequenas. O maior risco é romper de novo, no novo entorse, mas isso gira em torno de 2 a 10%, isso é o maior risco da cirurgia do cruzado hoje. Então, como os riscos são pequenos para essa cirurgia, a gente acaba deixando para não fazer a cirurgia nesses casos. Pacientes que não têm instabilidade ou paciente que tem uma instabilidade pequena, mas é um paciente com mais idade de baixa demanda. Tá? Essa é a minha opinião a respeito disso. A gente tem que pensar na longevidade do joelho sempre. Né? Não adianta só reabilitar para jogar daqui 6 meses e jogar 1 ano, 2, torcer o joelho e ter um monte de lesão meniscal, lesão de cartilagem e ter uma artrose lá na frente. Então, o ideal é a gente ter um joelho estável na vida da pessoa, né? E a cirurgia de reconstrução do cruzado funciona muito bem hoje em dia. Então, talvez uma das cirurgias que funcionem melhor da ortopedia, de cirurgias reconstrutivas. Tá? Então essa é a minha opinião, espero ter contribuído com vocês. Tá? Um forte abraço.